Chamar o nosso professor Kleber, mais uma vez. É o vaso que Deus escolheu para ministrar algo a nossos corações. Esse jovem senhor, nosso professor de escola dominical. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a palavra, o homem de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Texto que tem como título Quinta Carta à Igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3: Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens aí em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que teu ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja pode sentar. Igreja do Senhor, como já foi dito aqui nessa noite, eu acho que a palavra que foi preparada, acho que já foi dita aqui durante todo o culto, que é o despertamento para a volta do Senhor. É o despertamento para a volta do Cordeiro, aquele que foi morto e reviveu. Nós temos um texto aqui que está descrito em Apocalipse, ou revelação, que significa literalmente descobrir e expor aquilo que se faz em oculto, aquilo que está em oculto. Apocalipse é o livro da revelação, é o livro que revela, é o livro que expõe aquilo que está em oculto. O último livro da Bíblia, que começa com Gênesis, com 7 dias da criação, e vai terminar aqui em Apocalipse, também com a numerologia 7, com 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 candeeiros, para finalizar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo principal do livro de Apocalipse, todos sabem que é o Cristo glorificado, não é o Cristo morto, é o Cristo glorificado. Livro esse escrito por João enquanto estava na ilha de Patmos preso, foi arrebatado pelo Senhor, já glorificado, e o Senhor passou revelações sobre o que há de acontecer. O livro de Apocalipse há 2 linhas de pensamento para aqueles que são preteristas, que diz que isso já aconteceu alguns tempos atrás com os mártires, e tem a linha de pensamento futurista, que é a linha que nós acreditamos que isso aqui irá acontecer um tempo antes do milênio que nós acreditamos e passamos. O livro de Apocalipse ele se divide em 3 seções, que são as coisas que se têm vistos, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E quando João ele recebe essa revelação da parte do Senhor Jesus Cristo glorificado, ele é notificado, ele é apelido a enviar essas cartas às 7 igrejas da Ásia. E chega a igreja que nós lemos aqui nessa noite, que é a igreja de Sardes. Sardes nada mais é diferente do que não é diferente do que nós vivemos hoje aqui. Sardes, uma cidade lá da Ásia Romana, capital da Lídia, lá da Ásia Romana, uma cidade antiga, uma cidade muito rica e próspera, uma cidade que nada lhe faltava. Sardes
é reconhecida até hoje pelos historiadores como tem um comércio mais organizado que já existiu. Era rica, nada lhe faltava. Só para os irmãos terem uma ideia, Sardes em 17 depois de Cristo, ela foi totalmente destruída por um terremoto, mas ela tinha uma riqueza tão grande que em pouco tempo ela foi reconstruída, porque Sardes não lhe faltava nada materialmente falando. Tinha seus deuses lá no templo, mas também naquela cidade de Sardes tinha uma igreja que servia a Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, ele direciona a carta para a igreja de Sardes, e no primeiro versículo em diante ele já começa a dizer quem ele era. E ao anjo da igreja que está em Sardes, João ele começa a descrever quem foi que disse, quem foi que passou esse recado. João diz: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus, que nos remete lá a Isaías, alguns anos atrás, quando ele escreve em Isaías capítulo 11, no versículo 2, que ele fala que os Espíritos de Deus é o Espírito do Senhor, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito de entendimento, é o Espírito de conselho, é o Espírito de fortaleza, conhecimento e de temor ao Senhor. E o anjo que está na igreja é direcionado a essa carta e diz: eis aqui, quem está lhe mandando essa carta é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas da manhã. A igreja que estava em Sardes vivia no seu modelo material, na sua vida material, na sua vida social, algo bom, algo viável que todo mundo aqui queria viver. Era ricos e próspero. Porém, como todas as igrejas que Deus envia uma carta, Deus ele diz: eu tenho algo contra ti, eu tenho algo contra vocês. Ainda no versículo de número 1, ele começa a dizer qual é o pecado que chegava na narina do Senhor como um cheiro horrível. Não era suave, fedia as narinas do Senhor. Porque ele diz: olha só, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas da manhã. Ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Aquela igreja de Sardes, ela tinha nome de cristão, ela andava como cristão, pregava como cristão, cantava como cristão, mas no seu interior estava morto para Deus. Nada mais diferente de tudo que já foi dito aqui pela missionária, que Deus está às portas. O Senhor Jesus, que subiu como amor, voltará como justiça, está às portas. E Ele conhece o fundo e o profundo do meu e o seu coração. A igreja de Sardes vivia o que muitos hoje vivem aqui no nosso país, no nosso mundo, no nosso universo, no nosso planeta Terra. Muitos vivem, prega algo que não vive. É um evangelho que só é exposto no seu exterior, mas dentro de si está podre, sepulcros, caiados, mortos espiritualmente. Esse evangelho que não é João que está denunciando, não é João que está confrontando, é o Senhor Jesus glorificado. Ele diz aí em Sardes: eu conheço a sua obra, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que está havendo dentro da igreja. Vocês fingem que estão vivos, mas no fundo vocês estão mortos espirituais. Vocês pregam algo, mas vocês não vivem o que pregam. A sua adoração não passa do teto. Note que quando Jesus ele vai falar com a mulher, ele diz: olha, virá dias que apenas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela igreja de Sardes, ele tinha esquecido de tudo isso, porque adorar a Deus vai muito além se você está com o microfone na mão ou não. Adorar a Deus vai muito além se você está dentro do templo físico de 4 paredes. Se você vai para o culto toda semana, adorar a Deus você adora no seu trabalho, na sua casa, no seu colégio. Você adora no seu carro, você adora dentro de si, e não apenas com o microfone na mão. Sardes ele tinha esquecido disso, mas Deus ele lembrou. O Senhor Jesus ele disse: olha, eu sei as tuas obras. E quantos de nós, igreja, temos esquecido que Ele sabe e conhece as nossas obras? Quantos de nós temos esquecido que Ele conhece o fundo e o profundo da nossa adoração, se é verdadeiro ou não?
Não adianta estar com o microfone na mão, eu estar com o microfone na mão, se a minha adoração é vazia dentro de mim. Não adianta eu apenas adorar quando o meu pastor, o meu líder vê, mas se eu sou vazio diante dele. A igreja de Sardes estava vazia, e o Espírito de Deus, aquele que é o Espírito de sabedoria, entendimento e conselho, começa a aconselhar a igreja de Sardes. Isaías diz, ele é espírito de conselho, e eu vou começar a aconselhar a igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, tem nome de morto, vive de fama, vive do seu passado, vive do seu cargo dentro da igreja ou fora dele, mas vocês têm fama de vivo, mas estão mortos espirituais. Versículo 2, ele começa a dizer e começa a aconselhar aquela igreja: ser vigilante, atentos, seja sincero consigo mesmo. O Cristo glorificado, ele começa a aconselhar aquela igreja: eu sei quem são vocês, eu conheço a sua obra. Ser vigilante, fique atento, seja sincero com vocês, e confirma o restante que estava para morrer. Em outras escrituras vai dizer: fortalece o que estava para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. O que o Cristo glorificado estava passando para a igreja de Sardes era justamente isso: seja atento, seja sincero com vocês mesmos, e fortifique o que está para morrer, para que sua vida espiritual não entre em extinção. A igreja de Sardes vivia conciliando em dois pensamentos, assim como a igreja de Laodiceia. E se tem algo que Deus ele odeia, é aqueles que cochilam em dois pensamentos, porque não sabe se quer estar aqui ou se quer estar fora lá no mundo. Na igreja de Laodiceia ele foi além. Ele disse: por causa disso eu vou te vomitar, porque eu não sei quem vocês querem seguir. A igreja de Sardes vivia da mesma situação, vivia na mesma forma. E ele diz: vigia, seja sincero com vocês mesmos, e fortifica o restinho de forças que vocês têm, para que não morra e não entre em extinção. O Cristo, o Espírito de Deus, estava dando um conselho, porque além de ser Espírito de conselho, ele é Espírito de fortaleza. Ele diz: confirma, fortalece o que tem, o que está te afastando de Cristo. E essa mensagem que o Espírito trouxe e entregou a João pelo próprio Senhor Jesus Cristo glorificado, não difere nada dos nossos dias de hoje. E que Deus diz aqui nessa noite: confirma, fortalece o que você tem, antes que morra espiritualmente. Enquanto você tem um restinho, confirma, guarda, tenta fortalecer, encher, vivifica novamente, antes que você entre em extinção e você não consiga mais se aproximar de Deus. O mundo aí fora é feroz, o mundo aí fora é devastador, o mundo aí fora não deixa você nem pensar. O mundo que eu falo é o que nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical: é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se não lutarmos contra esses três vícios que são infames, nós não vamos conseguir chegar ao céu. A igreja de Sardes estava vivendo isso. Mortos, vivos exteriormente, estava vivendo de fama pelo que um dia eles foram. Esqueceram o que é experimentar do amor verdadeiro de Cristo. E o Cristo glorificado, ele começa novamente a aconselhar aquela igreja: vocês estão mortos. Tem a fama que está vivo, mas está mortos. Tenha cuidado para que não entre em extinção. Fortaleça o restinho que tem em você. Aí ele dá 3 conselhos imprescindíveis para a vida de todo cristão, seja eu ou seja você. Que no versículo de número 3 ele diz: lembra-te. Versículo número 3, ele diz: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende.
No versículo do número 3, ele dá 3 conselhos. Quem dá os 3 conselhos? Cristo, glorificado, aquele que morreu e reviveu. Ele diz: lembra, guarda e arrepende. Lembra, guarda e arrepende. Lembrar do quê? Lembrar do seu início da caminhada, do primeiro amor, de como você era, de como eu era, de quando eu fui avivado pelo Espírito Santo e recebi o batismo. Lembrar de como eu resistia às concupiscências do mundo. Lembra o que você era. Lembra o que Ele fez por você. Que lá fora você era um pobre, miserável, cego e nu, mas Ele te trouxe para dentro de casa, te acolheu em seus braços e te chamou de filho, não de servo. Porque Ele diz: olha, o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor, e nem mora permanentemente na sua casa. Mas o filho não, ele sabe o que faz o seu pai e mora para sempre. Lembra de quem você era. Lembra do que Ele fez por ti. Lembra o que você recebeu, o que você recebeu dele, o que Ele fez por você. Lembra o que você ouviu dele, as palavras do primeiro amor que te encantou, que te deixou loucamente apaixonado por Ele. Lembra e volte ao primeiro amor do Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro conselho é lembrar, restaurar, trazer de volta, trazer a memória e nunca esquecer. Mas Ele dá um segundo conselho: depois que você lembrar, guarda-o. Depois que você lembrar, guarda. Preservar, colocar no seu coração para nunca mais sair. É entender, você lembrar, guardar e entender que sem Ele você não é nada. Ele estava dizendo isso para a igreja de Sardes, como Ele diz isso para hoje, que nós aqui nessa noite. Lembra do que Ele fez contigo, de onde Ele te tirou. Lembra do primeiro amor e guarda tudo isso no seu coração. As palavras que Ele tem te dito, a correção que Ele tem feito, porque os dias são maus. E hoje Ele é amor, mas amanhã Ele veio amor, Ele é amor, Ele é advogado, mas amanhã Ele é juiz. E disso não vamos escapar. Lembra, guarda e arrepende-te. E o que é arrepender, igreja? Arrepender é mais do que um simples perdão de boca para fora. Arrepender é mais do que chorar, porque as lágrimas você pode forçar ela a sair para que seu líder, sua igreja, seu esposo, seu marido, seu filho, seu irmão que está do seu lado veja. Arrepender é mais do que chorar, é mais do que pedir perdão, é reconhecer que você é totalmente dependente de Deus. Não é só você lembrar e guardar, é você se arrepender. Lembre onde foi que você caiu. Lembre onde foi que você quebrou o vínculo com o Senhor. Volta, lembrar, reconciliar, guardar e arrepender. É muito mais do que palavras vazias. É muito mais do que se jogar com a cara aqui na frente, no pó, para que a igreja toda veja que você tem um arrependimento. Mas se o seu coração, como estava em Sardes, está morto para Deus, lembra, guarda e arrepende-te. Reconheça que você não tem nem palavras para se achegar a Ele, que você não consegue nem explicar qual o tamanho do seu erro, qual o tamanho da sua ingratidão, que eu não consigo nem explicar o tamanho da minha ingratidão, em contraste de tamanho amor que Ele teve por mim. Lembrar, guardar e arrepender. Porque se você não faz isso, Ele vai lhe dizer:
Aí ele começa a anunciar o juízo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Em Mateus 24, 44 ele vai dizer: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Naquela hora que você estiver mais tranquilo, quando você pensa que você está forte, porque você está em banho-maria, está vivendo num automático, não sabe mais o que é aquela parte que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você está no automático, adora apenas no domingo, quando está com o microfone na mão, porque nem sentado adora. Isso eu falo com muito temor e tremor diante do Senhor. Vigia, porque se não vigiares, Ele virá sobre ti como ladrão de noite. Ele virá sobre mim como ladrão de noite. Lembra, guarda e arrepende-te, para que Ele não venha sobre ti. Mas a parte boa vai chegar de Sardes, que a Sardes não era só uma igreja vazia, uma igreja de aparência. Aí ele começa a dizer que lá em Sardes tem algumas pessoas, é uma minoria, minoria, lá em Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Agora a palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite é que essa minoria que você se encaixa, que não contaminaram a sua veste, é mais importante que uma multidão que está lá fora, porque você tem sido fiel a Deus, e Deus, Ele não deixa de te escutar, porque Ele é um Deus justo. Lembra de Ló, um justo na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus olhou para Ló. Lembra dos 7.000 homens contra Baal e Azerá? Deus olhou para esses 7.000 homens que estavam lá. Lembra de Daniel, Misael, Azarias? Deus olhou para aqueles 4 jovens que estavam lá, no meio de uma multidão que estavam se prostituindo diante de outros deuses. Essa minoria que estava aqui em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, Deus, Ele faz uma promessa. O Cristo ressurreto, Ele faz uma promessa. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E que promessa é essa? Para você que não contaminou as suas vestes, que tem limpado do sangue do Cordeiro, que tem confrontado com o mundo pecaminoso lá fora, a promessa que Ele te faz é que você andará com Ele. Aqueles que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão. Com quem você vai andar? Você não vai andar. Pega na mão do prédio. Se você está com suas vestes limpas, não contaminaram, vestes brancas, a promessa não é que você vai andar pegado na mão do pastor, do presidente do ministério, do presidente do Brasil. Não. Comigo andarão. Quem falou isso? Se nós formos ler em Éfeso, ele se apresenta, ele é descrito por João como aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Lá em Esmirna está descrito que você vai andar de mão dadas. Comigo andarão. Ele não vai esquecer de você. Aquele que é o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Em Pérgamo, João vai descrever ele como aquele que tem a espada de 2 fios. Já de Tiatira ele vai escrever como filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés de latão reluzente. Ele andará de mão dadas contigo. Em Sardes, na leitura que nós lemos, você vai andar de mão dadas com aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Que espíritos são esses? Espírito de conselho, espírito de sabedoria, é espírito de fortaleza, espírito de temor. E aquele que tem as 7 estrelas da manhã. Já na 6ª carta, a carta de Filadélfia, ele vai dizer que você vai andar de mão dadas com aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E na carta de Laodiceia ele vai dizer que você vai andar de mão dadas com aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Você não vai andar de mãos dadas com qualquer um. Você vai andar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo glorificado, que foi morto e reviveu e está à destra do Pai. Mas essa promessa é só para aqueles que não contaminaram as suas vestes. E é por isso que Deus te chama nessa noite, igreja do Senhor. Deus, Ele me chama nessa noite. É necessário mergulhar no sangue do Cordeiro, limpar as nossas vestes que estão manchadas. Como no versículo de número 2, ele diz: ser vigilante, seja sincero com vocês mesmos, sejam atentos e fortaleça aquilo que está para morrer em vocês, para que vocês não entrem em extinção, para que sua alma espiritual não desfaleça e vocês não tenham nem a quem chamar. E quando findar tudo isso, como a missionária disse, quando Cristo voltar, que Ele voltará. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei qual vai ser a estação, eu não sei, mas Ele voltará. E quando voltar, Ele faz uma promessa. Versículo de número 5: a quem vencer, a quem vencer, não é a qualquer um, não é quem negocia a sua vida espiritual, o seu andar em Cristo, a sua vida de cristão, não é quem negocia. O pastor falou uma certa vez aqui no culto de ensino, e aquilo ficou pregnado no meu coração, quando ele falava sobre o Sermão do Monte, que quando Jesus Cristo ele começou a passar o Sermão do Monte para os seus discípulos, Ele não fez questionário para seus discípulos responder. Ele não perguntou o que os discípulos achavam que era certo. Não era um debate ali para saber o que era, como seguir, como não seguir. Ele disse: olha, eu tenho diretrizes para você seguir. Você sabe o que é jejum, você sabe o que é oração, você sabe o que é porta estreita, você sabe o que é edificar a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, você sabe o que é escolher entre dois senhores. Você não pode servir a dois. Jesus ele não fez um debate, ele fez um monólogo. Ou você segue assim, pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito, pelo caminho que é dificultoso, ou você vai seguir pelo caminho largo, que só leva para um lugar, que é o inferno. E aquele que vencer, a promessa é para mim, a promessa é para você, igreja do Senhor. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, nunca mais será contaminado, porque será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, escute, que promessa, que promessa, aquele que vencer. Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. Esse versículo aqui quebra tudo. É só aquele que vencer. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ele vai te dar vestes brancas, vestes novas, veste lavada pelo sangue do Cordeiro. Não haverá mais mancha alguma em você, não haverá mais desejo algum em você. Lhe dará veste branca. E de maneira nenhuma, ele diz: jamais, depois que você vencer, eu riscarei o seu nome do livro da vida. E tem mais. Além de tudo isso, ele vai chegar diante do Pai e vai confessar o nome de cada um de nós diante do Pai e diante de todos os seus anjos. Ele vai dizer: esse aqui, crente da igreja de Lagartos, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, não contaminaram as suas vestes e andaram comigo. Mas será apenas para aquele que vencer, igreja. E que nós possamos nessa noite ser confrontados com essa palavra, com o Espírito Santo que fala para a igreja nessa noite. Não viva como uma parte da igreja de Sardes. Viva exteriormente, vivendo do seu passado, vivendo do que ele foi, mas dentro estava morto para Cristo. Cochilavam nos dois pensamentos, não sabiam o que escolher. Até sabiam, escolhia sempre o lado errado. Não faça parte dessa igreja de Sardes, igreja, mas faça parte de alguns que não contaminaram as suas vestes
e andarão com o Senhor Jesus Cristo glorificado, de mãos dadas. Você não está entendendo, é de mãos dadas com Ele. E quando você vencer, veste branca, seu nome não será mais riscado do livro da vida. Aquele que é o seu passaporte para o céu, aquele que você não pode comprar com ouro, você não pode comprar com prata, você não pode comprar com sua boa teologia, com suas boas palavras, você não pode comprar apenas com suas obras. Você tem que comprar quando você lava suas vestes do sangue do Cordeiro e não se contamina com a mesa de Satanás que está lá fora. É tempo de voltar e ser a segunda, aquela minoria que estava em Sardes, que não contaminaram as suas vestes. Porque quando nós vencermos, a promessa é de andarmos com Ele, estar onde Ele estiver, ser apresentado ao Pai. Pai, esse aqui é meu filho, não contaminou as suas vestes. E como Paulo disse, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele guardou a sua fé. Vestes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe a igreja. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Eu conheço as suas obras. Ou seja, eu sei da sua condição espiritual. Aquilo que o homem não vê, mas o Espírito Santo é aquele que sonda, conhece as nossas motivações. E mediante essa boa palavra, irmãos, esse alerta, essa advertência, eu queria fazer um apelo a você, um amável convite a você. Você que entrou por essas portas e ainda não conheceu, não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se por algum motivo você se afastou da presença do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Irmãos, eu vi uma ilustração muito interessante de um jovem que estava em cima de um muro. Pessoas de um lado do muro falavam para ele: desce, vem para o meu lado, vem para cá. Eram pessoas de bem. E do outro lado também existia pessoas que estavam do outro lado do muro, mas ele não falava nada. Mas as pessoas que se importavam com aquele jovem, ele falava: desce do muro, vem para esse lado, vem com a gente. E do outro lado tinha alguém também, mas ele não falava nada. E o jovem falou: olha, eles estão me chamando para ir para o lado deles, você não vai falar nada? Aí aquele que estava falando com o jovem disse: eu não falo nada porque o muro também é meu. Então, meus irmãos, Deus ele chama a gente para pular desse lado, porque o muro também pertence ao diabo. E Jesus ele não divide a gente com ninguém. O mundo pode até dividir, mas Jesus ele não divide você com ninguém. Ele quer você por inteiro. Ele quer você de segunda a segunda. O mundo ele quer você de segunda a sábado. Você está no mundo, no domingo você está na igreja. Ele aceita você dessa forma. Mas Jesus não, ele quer você por inteiro. Eu não sou de ficar nesse time, eu vou perguntar mais uma vez. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite? Você que se afastou da presença do Senhor, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Vamos dar os avisos da semana. Amanhã, segunda-feira, culto de oração às 19h30. Terça-feira, 19h30, culto de ensinamento. Quarta-feira, às 9 horas, círculo de oração. Quinta-feira, às 19h30, noite da bênção, onde os adolescentes estão na frente desse trabalho, nessa primeira, segunda, quinta-feira. Na sexta-feira não temos trabalho. No sábado nós temos um evangelismo às 15 horas na Praça da Bíblia. Contamos com a mocidade, contamos com os adolescentes, contamos com as irmãs. Amém, irmãos? Em tempo e fora de tempo.
precisamos anunciar o Evangelho do Senhor. No domingo, 9 horas, escola bíblica dominical. Eu fiquei chateado não poder estar hoje por causa da gripe. Eu me arriei aí esses 3 dias, mas hoje eu falei, eu vou, porque eu quero sentir, adorar a presença do Senhor e ouvir o conselho do Senhor nessa noite. E assim o Senhor o fez nessa noite. Eu louvo a Deus que aqui não tem faltado palavra, a palavra de advertência, a palavra para nos manter firmes na caminhada. Então eu louvo a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres aqui para pregar e expor a palavra assim como ela é. Tem lugar aí que você vai e você ouve aquilo que você quer. Tem igreja para tudo quanto é gosto nessa noite, mas eu quero ouvir uma palavra que me dê confiança, me dê segurança, uma palavra que me leve aos céus. Então hoje é necessário falar da cruz, palavras cristocêntricas para louvor e glória do nome do Senhor. Domingo, culto de missões, irmãos. Tragam os seus cofrinhos, tragam os seus carnezinhos, tragam suas contribuições. Estará conosco o evangelista Robério, lá da Bahia. Ele está migrando para o nosso ministério e ele estará pregando. É um teólogo por excelência, expositor da palavra de Deus, e ele estará conosco no domingo, culto de missões. E vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. O evangelismo vai sair aqui, tá que bom, daqui, sai daqui, a gente vai caminhando.